Olá, pessoal. Continuando a nossa devocional diária da leitura da Bíblia de 2 capítulos por dia. Nós temos seguido nesse método de ler 2 capítulos por dia. Isso não leva mais do que 10 minutos da sua vida. É importante para o teu relacionamento com Deus, para o teu entendimento, para o teu conhecimento e para o teu crescimento diante de Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho, porque todo dia, após a minha leitura, eu vou lá e coloco os meus comentários desses 2 capítulos. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 1 e 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que você leia antes, que mais importante do que ouvir esse comentário é você ler a Bíblia. Você vai lá ler os 2 capítulos, porque Deus vai falar contigo também. Se você, ao final, desejar fazer um comentário, é importante, porque nós estamos diante de Deus, pedindo a Deus uma oportunidade para fazer um resumo de cada livro ao final da leitura dele. E isso baseado nos comentários, nas observações que cada pessoa coloca lá neste vídeo. E também desejando, compartilhe, curta, comente, né? O capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aí é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto, né? Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele é bem incisivo e duro contra algumas pessoas que estavam promovendo divisões na igreja, colocando filosofias erradas. Terminamos, inclusive, ontem a falar sobre a ressurreição dos mortos, que havia ali dentro pessoas que estavam dizendo que a ressurreição dos mortos não havia. Anteriormente, ele foi muito duro com algumas pessoas que estavam transformando os costumes da igreja em costumes mundanos, repetindo os costumes de Corinto dentro da igreja, como liberalidades sexuais, comilanças, as pessoas iam para ceias e comiam, ficavam bêbados, e coisas muito carnais. E Paulo foi muito duro. A igreja ficou muito triste com aquilo, porque eu imagino que não era uma questão generalizada. Eu imagino, aí já uma percepção minha, um pensamento meu, que havia na igreja muitas pessoas poderosas e influentes, mas não influentes na sociedade, mas talvez não influentes na igreja. E essas pessoas, elas influenciavam a igreja mais pelo nome cultural e não por uma postura eclesiástica ou uma postura doutrinária da própria igreja. A igreja deve ter ficado muito triste com isso. E Paulo escreveu a carta dizendo para eles: olha, eu estou mostrando para vocês que também eu me entristeci com isso. Eu, quando escrevi essa carta, estava bastante triste. E outra coisa, eu, quando escrevi a carta, eu poderia ter ido, mas eu não quis ir, porque eu não me dispus a ir a vocês em tristeza ou sofrimento. Bom, qual é o contexto? Paulo falou: olha, quando eu escrevi a carta para vocês, eu tinha a impressão que eu dei no capítulo 1, quando ele fala: não quero que vocês ignorem o sofrimento que eu tive na Ásia, que eu fiquei desesperado até mesmo na vida. Eu imagino que ele esteja falando do que aconteceu com ele em Efésios, quando ele teve uma grande turba que quase o trucidou lá. Ele já tinha citado isso nos últimos capítulos da primeira carta de Coríntios, né? Então ele fala: olha, quando eu escrevi a carta para vocês, e se eu for agora consolar o coração de vocês e junto nos alegrarmos, eu não vou estar disposto a isso. Eu preciso chegar a vocês, por isso que assim, eu decidi chegar até vocês em um espírito de alegria e regozijo, para que nós possamos crescer juntos. E ele fala: mas não se importa com a tribulação, não se importa com esses momentos em que nós recebemos orientação de Deus, reprovação, e muitas vezes tomamos uma bronca, porque isso serve para nos consolar. Não se importa com as tribulações que venham do próprio mundo, porque essas tribulações nos acrescentam, nos fazem crescer, e o Espírito Santo vem nos consolar. E isso redunda em glória para quem está à nossa volta, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nosso comportamento, ele é visto por todos à nossa volta. Ele vai ser visto para a vida, para quem se converte e é salvo, e para a morte, para quem não tem a graça de Deus e é incrédulo. Porque na realidade a pessoa que é incrédula e dura de coração vai ver no seu comportamento uma agressão. Ela não vai gostar do que está vendo, porque você está manifestando a justiça de Deus em Cristo Jesus. E ele fala isso. E eu imagino que ele esteja citando isso, fazendo um paralelo disso ao que ele passou lá na Ásia. Porque quando ele na Ásia já estava na Ásia, né? Quando ele fala em relação a Éfeso, né? Que ele fala assim: olha, o que aconteceu em Éfeso foi uma turba que se rebelou porque eles estavam perdendo dinheiro
em virtude da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho saiu, eles queimaram livros, eles queimavam os livros das feitiçarias, das magias. Eles não compravam mais aqueles objetos todos que eles vendiam na adoração dos cultos da Diana dos Efésios. E ele fala, é por isso que o Evangelho chegou mal aos ouvidos daqueles que são maus e bem aos ouvidos daquele que buscam a Deus e querem seguir os seus mandamentos e servir a Deus dessa forma. Então é isso que Paulo segue na linha, dizendo, olha, eu quero chegar até vocês com alegria e em regozijo. E dessa forma ele fala, eu só vou até vocês para nos alegrarmos juntos. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai seguir nessa linha, mostrando que também ele é falho, que também ele tem as suas deficiências, mas ele quer chegar diante da igreja para que ambos se alegrem. Deus abençoe e dê graça nessa palavra.